Seja bem-vindo ao Lupa, Lugar para Adultos. O programa onde a gente coloca uma lente de aumento em cima de assuntos que muita gente pensa, mas pouca gente fala. Por isso, pegue sua lupa e venha comigo, porque vida de adulto não tem manual, mas tem muito perrengue. No episódio de hoje vamos falar sobre o efeito da tela nas crianças e nos adolescentes. Essa geração, que tem sido conhecida como a geração mais conectada da história, ironicamente também é conhecida como a mais desconectada do mundo real. Pois é, então, para nos aprofundar sobre esse papo, com esse tema, eu convidei a Érica Benedetti. É isso, Érica? Isso. Érica Benedetti. Psicóloga clínica, formada há 15 anos, com 9 anos de trabalho em atendimento de crianças, adolescentes e adultos, através da terapia cognitiva comportamental e terapia do esquema, que vai nos ajudar a entender esse fenômeno, né? Como podemos equilibrar o uso da tela, Érica, sem prejudicar o desenvolvimento emocional dessas crianças. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Luana. É um prazer estar contigo. E é um prazer também poder contribuir um pouco com um tema tão necessário, tão urgente na nossa sociedade. O Brasil hoje ele é um país mais ansioso e, naturalmente, as nossas crianças e adolescentes também estão muito ansiosos. Então, acho que esse tema hoje cabe muito, que a gente fale, reflita e também pense em ações para mudar. Eu tenho uma filha de 8 anos, vocês que estão nos assistindo, e eu já vejo a Helena falar muito: estou ansiosa. Mãe, eu estou ansiosa. E às vezes ela prega a palavra da ansiedade de uma forma correta ao sentimento que ela está sentindo, né? E isso tem me deixado bastante preocupada. E essa exposição da tela, a telas, né? Que são as telas, é a tela da TV, a tela do smartphone, a tela do celular, são as várias telas. Ela com certeza contribui para isso, né, Érica? Com certeza. Eu tenho aqui várias perguntas para fazer para a Érica. A gente vai discorrer sobre esse tema durante todo esse episódio. E assim, eu fico com mais medo, né? É que a gente tem aí eu digo jovens adultos já bastante ansiosos, né? E da qual a gente veio de uma criação onde essa abordagem, essa tecnologia chegou a pouco perto desses, né, das nossas crianças que estão inseridas diretamente. Sim. E são jovens adultos que hoje eu vejo perdidos no ambiente do trabalho. São pessoas que não conseguem se recolocar em nada. São pessoas que qualquer motivo de frustração desistem de... Então, assim, o meu medo é justamente para onde as nossas crianças estão caminhando com esse excesso de tela. Sim. Né? E aí eu queria saber o que a ciência já sabe, se tu tem algum dado sobre o efeito excessivo de tela nas crianças. Então, pensando na infância Sim. como uma fase de um desenvolvimento extremamente importante, cognitivo, motor e emocional, a gente já tem muitos dados de muitos prejuízos com o excesso de telas, né? Então, hoje as crianças, elas pensando no brincar, o celular, ele é o principal entretenimento, principal ferramenta de entretenimento para as crianças. E se a gente pensar na nossa época de brincar, né, o nosso brincar é livre, né? E esse brincar livre, ele promove um desenvolvimento também psicomotor, emocional e cognitivo. Então, uma criança que brinca livremente, ela está aprendendo a correr, ela vai cair, né? E aí ela vai interagir com outras crianças, ela vai saber, por exemplo, a disputar um brinquedo e tolerar aquela frustração. Então, assim, esse brincar livre, ele foi meio que tirado nas nossas crianças atualmente. Então, pensando nisso, tendo o uso de telas de forma excessiva, o que a ciência já fala hoje, desses prejuízos que são emocionais, cognitivos, fisiológicos também. Então, a gente tem muita alteração de sono, distúrbios de sono, né? Com o excesso de tela. Nós temos crianças que têm uma baixíssima tolerância à frustração. Demais.
né? Uma baixíssima. Então, essa coisa que tu falaste da tua filha dizer, eu estou ansiosa, porque o que que acontece hoje também? As crianças, elas não toleram tédio. Não tolero. E elas usam. E tédio é algo que elas dizem, estou entediada, né? Mãe, eu estou entediada. Eu, Helena, o que que é entediada pra ti, minha filha? Não tenho nada pra fazer. Toda vez que ela diz que ela não tem nada pra fazer, é porque a gente regula a quantidade de tela dela, né? Então, Sim, assim, até a exposição dela ao assistir a televisão. Eu não sei se a duração, e depois tu vai me dizer se tem um tempo correto, se tem. existe isso, mas assim, a gente limita 1 hora por semana. Uhum, Porque eu tenho medo também dela ser excluída dessa. Então, assim, uhum. hoje a gente vai falar sobre vários medos aqui. Então, assim, eu penso, não, minha filha não pode ficar totalmente longe das telas, né? Mas ela também não pode ficar exposta muito tempo a elas. Acesso. Então, no caso, a gente limita. E Uhum. nesse limite, a gente. Eu não sei, é uma única filha que eu tenho, então eu tô aprendendo com ela, né? Então, Sim, eu penso que a gente faz e assim, depende, a gente visualiza exatamente tudo que ela vê, tudo, a gente acompanha, a gente tá ali tentando, né, colocar filtros, mas a gente sabe que não é totalmente eficaz, sim. né? Então, quando ela diz assim, e ela é esperta, porque ela faz assim, mãe, são 1 hora, então é meia hora agora e meia hora quando eu voltar da atividade, né? Aí eu falei, tá bom. Ela, mãe, eu botei o cronômetro aqui, só 10 minutos, eu ainda tenho tantos minutos. Ela faz esse cálculo para repartir, para na cabeça dela ser muito tempo, Sim, entendeu? E quando ela não tá fazendo isso, ela tá dizendo que ela está entediada. entediada. É isso É, mesmo, é. é isso mesmo. Porque as nossas, eu acho que essa parte de, quando tu fala de, eu não vou retirar minha filha também desse mundo tecnológico, porque Sim. ela nasceu dentro da tecnologia, né? Diferente da gente, que nós fomos inseridos aí nesse mundo de uma forma posterior. Então, tirar também as nossas crianças desse ambiente tecnológico, a gente vai impedir também ela de ter acesso a conteúdos que podem também ser importantes, podem ser de entretenimento, mas é como tu falaste, esse tempo, né, de exposição à tela, ele é muito importante, né? E eu acho que também é muito desafiador. Ai, é muito desafiador. É desafiador. Tu tens filho, Érica? Tenho duas filhas, Qual tenho são duas as filhas. idades Uma delas? vai fazer 10 quinta-feira e outra tem 13. Eita, parabéns! Quinta-feira agora! Já vai ser É, dia hoje, olha, 27. dia 27, tá passando, já Isso. vai ser aniversário dela. E como é que tu fazes? Assim, eu quero aprender contigo hoje. Muita gente deve estar ali, tá, Érica, mas e aí? Como é que se faz? Como é que eu regulo? O que é que os pais podem fazer nesse momento? E aí, assim, né, Eliana, eu acho que é engraçado que a gente, como profissional, a gente sabe de muitas coisas. Eu sempre comento, né, com meu marido que hoje saem muitos estudos e isso tem me apavorado cada vez mais, Ai, meu Deus, né, então para restringir compartilha. cada vez mais esse uso de tela. Quando a gente fala dessa coisa de não tirar, né, os nossos filhos desse mundo digital, eu acho que sim é um caminho. Mas, por outro lado, a literatura e os estudos, eles têm trazido dados cada vez mais alarmantes, né? Então, quando tu me fala como eu faço com as minhas filhas, elas têm a mais velha, ela tem o próprio celular e ela tem um aplicativo, aqueles aplicativos de controle, onde eu controlo tanto o tempo de uso quanto o tempo de uso em cada aplicativo. Mas eu vou compartilhar contigo que eu não consigo fazer esse acompanhamento diário do que ela está vendo, né? Eu acho que com um diálogo maior, ela já está maior, já está com 13 anos, Sim. né? E aí a gente começa nesse diálogo passando um pouco de valores morais para ela, o que nós entendemos que é importante, se ela foi exposta a algum tipo de conteúdo inadequado, como já foi, elas falam. Elas trazem muito, a conversa em casa vem muito de vídeos de internet, Vem. né? E aí a gente precisa também fazer essa orientação para que elas entendam que esse mundo hiperconectado, esse mundo da rede social, ele é um mundo muito fantasioso muitas vezes, Exato. né? E eu acho que esse é um outro problema, né? Com certeza. E com a filha mais nova, é um outro desafio, porque ela não tem mais celular. Ela teve um celular que era um celular velhinho, né, que ela pegou,
mas ela não tem mais celular, então ela usa o meu. Só que no Aham. meu, eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse controle. Sim. Então, eu vou ali todo o tempo. Os tempos disponíveis que ela tem, né? Olha. Eu vou ali, filha, já chega, vamos olhar a televisão ou então vamos fazer outra coisa. Uhum. Mas eu te falo que é muito desafiador. É. É muito desafiador. E eu acho que. Mas algo que eu sempre tenho em mente, aí, como tu falaste, o que os pais e mães precisam entender, internalizar, é que a gente precisa ver as consequências disso. Sim. Porque eu acho que às vezes, e aí eu trago um pouco da minha experiência no consultório, é que os pais eles começam a deixar de mão, Isso. sabe? Isso. E é muito prático, né? Não vou te mentir que tem situações. A gente sofre várias alternâncias de humor durante o dia, né? Tem dias que a gente tá mais tranquilo, eu acho que é um dia que a gente consegue, né, olhar melhor, a gente consegue estar ali mais presente. Eu digo presente no sentido de estar acompanhando, mas tem dias que são exaustivos. E somos seres humanos. Sim. E existe sim, eu falo por mim, tá, pessoal? Tem horas que eu dou sim o celular, eu quero só me ver 5 minutos livre sabe, da responsabilidade, porque é sim uma ausência de responsabilidade. Sim. Eu me garanto, e aí é que eu acho que tá por trás, está muito do que a gente tem da nossa criação, de como a gente educa os nossos filhos. Então, assim, eu tenho hoje uma confiança no que eu estou construindo com a Helena, né? Da liberdade de deixá-la fazer algumas coisas, com a certeza de que se vier alguma coisa, né, diferente, ela vai me falar. Só que assim, Rômulo, meu marido, já é completamente oposto. Não, o dele ali é em cima, ele olha, toda noite ele chega, ele vê, olha aí, Helena viu shorts. Olha esse tema, olha esse outro tema, olha esse outro tema. Eu digo, meu Deus, e aí às vezes existe uma cobrança interna minha, meu Deus, por que que eu não vi? Não é nada demais, porque a gente limita, mas bem ou mal acaba que um assunto as 10 piores coisas que eu fiz com meu irmão. Uhum. Sim. Entendeu? Sim. Aí olha o que ele tá vendo. Então, assim, é muito desafiador, é muito difícil. E assim, a gente tenta a todo custo tá observando, mas tem dia assim. Por exemplo, eu trabalho todos os dias da semana, inclusive nos sábados. E quando chega no domingo, ela dorme com a gente, porque é um dia que ela. Gente, enquanto ela quer dormir, ok, né? Durante a semana, não. Durante a Sim. semana ela não dorme. Mas tem um dia que ela gosta de dormir, que é no domingo. Né? Minto, no sábado pro domingo. E aí, quando eu acordo domingo, eu quero acordar mais tarde. Deus me permita acordar mais tarde nesse. E aí ela acorda. Ela estuda pela manhã, ela, mãe, 6h15 da manhã, mãe. Aí eu, minha filha, assiste essa hora. E já dou o celular pra ela, porque Sim. eu sei que ela vai ficar quietinha, caladinha, olhando, não sei o quê. Então, assim, me culpo. Na hora Sim. que eu acordo, que eu acordo mesmo, né? Que ainda às vezes passa uma hora e meia. Eu, Helena, o que tu tá assistindo? Não, me dá aqui o celular. Aí eu tiro Sim. ela. Mas ela disse que é o melhor momento, justamente. Eu peço, papai, porque eu sei que a mamãe vai me dar e nem vai brigar. Olha só, Sim. gente. Sim. Então, assim, saber que é um refúgio, né? Mas até isso a gente tem que ter, né, um certo controle, um certo limite. Sim. É. Porque se eu for procurar assim, tem tempo ideal? Assim, Érica, o ideal é 1 hora. Não, tu vai me dizer assim, não, é só 15 minutos de exposição. Não, é só. Tem ou não tem? Tem. Tem. Estudos que falam? Eu peguei um dado aqui da Associação Brasileira de Pediatria, e Ótimo. aqui, primeiro que a gente precisa entender que crianças menores de 6 anos, elas não devem ter acesso a telas. Isso que é. É um cérebro ainda muito imaturo. Repete, 6 anos. Menores de seis Menores de 6 anos. anos, isso. Então, é um cérebro muito imaturo para conteúdos super estimulantes, Muito né? estimulante. E aí eu fico extremamente preocupada quando eu vejo pais colocando bebês, né, para olhar o celular. E aí
Então, crianças abaixo de 6 anos não podem ter acesso, crianças entre 6 e 10 anos, 2 horas de exposição de tela. Ai, tô certa. Sim. Crianças de 11, aí já até 18 anos, que já não são tão crianças, né? Jovens, Aham. adolescentes, 3 horas de tela, né? Até pra eles, Até é para eles, mesmo. né? Porque até para eles e também seria pra Pra gente. gente, Eu falei né? isso e eu, falando contigo, eu disse, meu Deus, mas eu acho que Pois isso é, seria pra gente. saudável, Uhum, educativo uhum. para Para nós. nós. E aí algo, Liana, que eu acrescentaria, não só no tempo de tela, é nessa mediação parental, é nessa coisa dos pais estarem ali todo o tempo. É como eu falei, eu acho que a gente precisa ser um pouco também realista nessa questão de eu não vou conseguir acompanhar tudo que meu filho Uhum. olha, mas o meu filho também precisa entender que ele não está solto, que ele não Isso. está sem supervisão, que em algum momento eu vou pegar o celular. E outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer. Alguns pais, principalmente com adolescentes, têm uma ideia de privacidade, né? Eu acho que a Não gente lá em precisa casa. repensar essa questão da privacidade, porque uma vez uma psicóloga falou que quando a gente deixa o nosso filho na internet, muitas vezes num ambiente que é seguro, que é dentro de casa, Sim. livre, esse pai e essa mãe é como se você tivesse colocando o seu filho pequeno para andar numa rua sem nenhum tipo de supervisão, numa avenida cheia de carros, né? Por quê? Porque a internet ela tem muitos perigos, Com né? certeza. Então a gente precisa dar essa supervisão, não só supervisão, como a gente já falou, orientação também para esses filhos, para essas crianças e adolescentes também. A gente precisa também construir essa relação segura, de um vínculo seguro com os nossos filhos, para que quando eles possam ser expostos a coisas, às vezes até eu já tive experiências no consultório onde a criança teve acesso a um conteúdo muito assustador para ele, e aí ele começa a ter pesadelos, e aí Sim. depois que a mãe foi descobrir que era do celular, né? Eu lembro que, não sei se tu chegaste a Ah, conhecer esse fato, nessa época eu trabalhava em escola, e aí tinha uma boneca chamada Momo. E essa boneca aparecia nos vídeos das crianças, do nada, tava aparecendo um vídeo de Deus desenho, que alguma me coisa, e era livre. uma boneca assustadora. E isso começou a assustar muitas crianças. Então, essa supervisão dos pais e orientação sempre vai ser importante. E o tempo de tela também. É porque e assim, eu acho que quando tu falaste, eu acho que 3 horas é muita hora, né? Quando eu fiz assim uma análise, eu aqui, eu digo, gente, 3 horas eu achei pouco, né? Logo no, quando ela falou 3 horas, até para adolescente, mas não, gente, 3 horas, o que são 3 horas do nosso Sim. dia, né? Uhum. Então, assim, eu acredito muito que é o que tu falaste. É o acompanhamento, é a conversa, dependendo da idade, aí depois dos seus 14, 15 anos, eu acho que já dá para ser muito mais aberta e falar o que realmente tem acontecido e dizer quais são os perigos reais, né, daquilo, dessa exposição, ou do fato do confiar. Essa questão do confiar para mim é muito perigosa, né? Porque, não, mãe, porque são meus amigos, né? É. Então, assim, eu tenho muita cautela. A gente, Helena é filha única, então a gente acaba conversando com ela coisas assim muito mais cedo, né? Uhum. E aí tem uma amiguinha dela que colocou até no grupo, tem uma pessoa falando comigo e ele acha que eu sou adulta, pediu até o meu cartão de crédito. Nossa. Isso no grupo delas internos, né? É um grupo chamado BFF. E só são meninas de 8 anos. Mas aí qual foi a minha reação? Eu digo, não, vou falar com a mãe dela Uhum. e vou dizer o que está acontecendo. Porque talvez ela tenha acesso ilimitado, né? Ou então não exista Sim. ou então haja uma confiança muito grande, enfim, não quero saber o que por lá aconteceu. Mas eu achei que como papel de mãe, e eu queria muito que se acontecesse com a Helena eu fosse alertada, né? Sim. E daí é um pulo de ser um pedófilo, de ser qualquer outro tipo de assediador. Gente, né, a gente tá num mundo que é completamente possível. Eu tava hoje vendo, porque a gente ia falar sobre esse assunto, e eu busquei na internet vários casos. E assim, são códigos, existem vários tipos de situações onde nós, pais, acham que realmente é algo bem
né, sem grandes prejuízos. Sim, Mas estamos suscetíveis a tudo, com certeza. né? E aí, pensando também na exposição de telas, Liana, o brasileiro, ele está exposto à tela durante 9 horas diárias. Mesmo? Eu ainda não tenho o que fazer. Então, nós somos o segundo país, nós somos o segundo país com maior exposição à tela, só perdendo para a África do Sul. Então, assim, daí a gente tira de onde que vem tantos transtornos ansiosos, né? Muito. Depressão. A gente hoje tem estudos que fazem essas associações, né? De suicídio, de várias outras questões, como eu já falei, de alterações de sono, de déficit de atenção, enfim, muitas questões relacionadas à exposição de tela. Só que às vezes eu acho que a gente tem todas essas informações, mas as pessoas, elas acho que ainda não conseguiram entender ou perceber os efeitos nocivos disso a curto, médio e longo prazo, Sim. né? Porque se a gente for pensar nos efeitos, mas o meu filho está aqui, é tranquilo. Não, né? A gente já tem dados muito contundentes de que o uso de telas, ele é extremamente... O uso excessivo de telas, né? Eu já diria uso de telas porque eu não sei te dizer até que ponto... Eu já ia ele até fazer essa pergunta. Quais seriam até as que telas? ponto, né? Ele é benéfico ou ele é Isso. maléfico. Porque, pensando, por exemplo, nos tipos de tela. Sim. A televisão, a TV, às vezes a gente consegue ter um controle Maior, maior do que Rômulo essa criança acredita. está vendo. Os conteúdos também, eles têm Sim. começo, meio e fim, então tá ali exposto para aquela criança ver. A gente tem tantos desenhos animados legais, algumas histórias Sim. muito boas. Só que aí, às vezes, tem pais que colocam o YouTube na televisão. E aí, Pois quando é. a gente tem acesso a esse conteúdo do YouTube, então, o YouTube tem muitos shorts, né? Esses vídeos curtos que são uma bomba aí de dopamina para o nosso Exato. cérebro. Qual é o ponto disso? É que ahn, o nosso cérebro ele vai dar um pico lá do hormônio, né? Da dopamina e cai. Então, eu vou precisar todo o tempo estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo para que eu esteja me satisfazendo, para que eu tenha prazeres imediatos. E aí, essa é a questão, às vezes, às vezes não, é a questão da dependência das telas, né? Olha só. Outra coisa, videogame. Sim, eu já ia perguntar também quais são os outros, né, ativos que pode realmente resultar, porque existem crianças dependentes de videogame, Sim, já. sim, sim. Sim, e assim, acham que não é porque ela tá no YouTube, nem porque tá no TikTok, eu não tão. Não, ela tá tranquila, porque ela só tá jogando um joguinho. Não é, gente, não é apenas um joguinho. Não, não é. Não é. Tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser limitado, porque aí a gente. Eu já tive, por exemplo, relatos de pessoas que ficam o final de semana inteiro jogando. Gente, nós adultos, todo mundo, gente, é suscetível a isso. A gente está aqui abordando o tema específico para a infância, né, adolescência, mas isso que a gente está conversando vale para qualquer um. Sim, É porque nós temos, teoricamente, um discernimento maior das escolhas do que são certas e sim. erradas. Bem teoricamente. Teoricamente. Mas é justamente isso. Quando eu me pego, às vezes a gente se pega olhando aqueles Reels do Instagram e passou 40 minutos. Sim, Gente, são 40 minutos que eu poderia estar produzindo várias coisas, porque assim, eu trabalho com digital, eu tenho uma loja, um brechó, eu sou assessora de comunicação, mas eu tenho um brechó, que é a minha segunda, a segunda atividade, que eu preciso estar buscando até modelos e criando arte, fazendo a divulgação. Mas às vezes quando eu tô fazendo isso, vem uma outra coisa que não tem nada a ver com o que era a princípio, e sim. quando eu me vejo, eu já perdi 40 minutos do meu tempo,
justamente atrás disso, dessa dopamina, desse entusiasmo. Sim. E com as nossas crianças, eu vejo lá em casa, isso causa a Helena quer. Ela não gosta de uma coisa, ela quer passar. Entendeu? Ela não consegue assistir um comercial, Sim. sabe? Um comercial de televisão. Que pra gente assim, é super normal. Quem assiste TV aberta tem os comerciais. E ela diz, mãe, isso demora demais. Mãe, isso demora muito. Sim. Sabe por quê? Porque ela tá acostumada ao que ela não quer ver, ela passa. Ao que ela Sim. não quer ver, ela vai passando. É a selecionar os conteúdos dela de acordo com a vontade dela na hora que ela quer. Que ela quer. Olha É que coisa isso. louca, gente. É. É bem complicado. Nossa, eu fico muito assustada. É realmente algo que eu tô assim. Assim, é algo que eu. Tem crianças, ainda não é o caso de Helena, mas que deixam de viver o social. Não é Sim. isso? Sim. E isso é outra questão, né? Quando a gente fala de estar conectados o tempo inteiro. Porque, e aí eu não vou falar só de crianças, eu vou falar de crianças, adolescentes e adultos, né? De às vezes estar, por exemplo, numa festa de aniversário, onde tem tantas coisas legais, tem entretenimento, tem o pula-pula, enfim, tem os outros amigos, e eu tô lá sentado mexendo num celular, né? Completamente isolado. Então, esse tipo de comportamento a gente não tem como naturalizar. Não é para ser naturalizado, Não é para ser justamente. naturalizado, né? Porque a gente começa. Eu hoje, quando quando eu estou em família, isso é algo que, pelo menos na minha casa, sempre foi incutido isso com as minhas filhas. A tela não vai para a mesa, jamais. Uma É, dica importante. de jeito Não nenhum. vai, Não não vai, vai. não Lá em vai, casa também não. Às né? vezes ela tenta, mas a gente, ó, Então, tela não vai para a mesa, porque a hora da refeição é aquela hora onde a gente está junto, né, para interagir, para saber como é que foi o dia, ou enfim, para conversar coisas aleatórias do dia a dia. Essa questão do distanciamento social, né, de estar todo o tempo conectado, a gente não tem como naturalizar comportamentos onde eu todo o tempo vou estar no celular. E aí eu vejo muitas vezes, vou a restaurantes e tem famílias inteiras. não, é ridículo, senhor. Quem sou eu para julgar você? Mas não é legal, gente. Não existe convívio social. Sim, Ali é o típico. Eu digo muito para Rômulo, eu digo assim: eu não quero no futuro tá desse jeito. Porque é um casal que sai, né? No momento que sai, tá um no celular, o outro no outro celular. E assim, a gente não percebe. Eles isso. não se percebem. Exatamente. Não percebem. Isso é essa coisa do naturalizar esses Pois é. comportamentos, né? Então, às vezes eu vou olhar uma coisinha e eu já vou olhar outra coisa, eu já E vou. aí tu já fica te podando também, né? Assim, Isso. a gente tem a regra também de não usar o celular e até mesmo quando a gente vai para algum lugar, algum restaurante, e aí eu acho muito bacana quando a gente vai e diz não tem Wi-Fi. Aí minha irmã briga, como que não tem Wi-Fi? Eu acho ótimo. Porque também eles sem Wi-Fi não fazem nem Nada. nada. Então, e Sim. aí, eu acho que realmente vai muito do cultural, do familiar, né? Eu acho que por si só, eles não vão tomar essa iniciativa, né? E eu acho que desde quando começa o mais cedo possível, você já conversar, você já dizer, você já começar a se prevenir e já alertá-los sobre, né, como vai ser no futuro e ter um certo controle. Eu sou super a favor, fui super a favor da lei, né, da implantação nas Sim, escolas, eu ia falar sobre ela. porque eu queria também a tua opinião, porque muitos pais não foram, né? Sim. Helena estuda no Pão e a gente teve reuniões onde eram abaixos assinados para poder Tirar. tirar, né? Sim. Gente, eu fui para minha escola, tu foste para tua escola. Quem tinha celular nesta época, gente? Não existia. A Sim. segurança atribuída tem que ser a segurança atribuída à escola. Eu não posso chegar e responsabilizar a escola, no caso, tirou a segurança do meu filho. Essa foi uma frase que eu escutei que me deixou chocada. Sim. Sim.
Como assim, Érica? Eu acho que a gente, pensando nesse lado, né, dos pais serem contra, alguns pais eu também escutei isso. Eu acho que ao longo do tempo a gente foi se acostumando a algumas facilidades, né, dentro desse processo aí do celular dentro das escolas. Então, eu tô na porta da escola e aí ligo pro meu filho, ó, nem desço do carro, né, vem aqui. Às vezes, já vi também dificuldades agora com o Pix, então o menino não, né, não tem mais, não tem Outra dinheiro, forma, não tem, né? aí vai o Pix, né? Então, a escola hoje ela está reajustando essas questões e, sinceramente, eu acho que os ganhos são muito Eu maiores também acho. do que os malefícios. Com Eu acho que a gente pode se certeza. ajustar muito facilmente, né, com tudo isso. E como as escolas têm falado de mudanças e mudanças muito rápidas, onde as Sim. crianças brincam. As minhas filhas falam: mãe, a gente conversa, a gente brinca. Hoje tem brincadeira de bola e eles brincam de vôlei, brincam disso. Então, assim, é de fato resgatar essa infância que Resgatar. estava perdida. Resgatar. É isso que eu ia perguntar, se tinha alguma coisa como se reverter esse cenário. E eu acho Sim. que dentro do quadro estudantil e educacional a gente já está vendo isso. Porque eu achei engraçado que na nota que eles nos enviaram, eles falaram assim: não se preocupa, estaremos promovendo atividades para suprir a ausência desse aparelho na hora do recreio, Sim, entendeu? sim. E eu disse assim, olha, se mexeram também, né? Porque assim, por que foi necessário uma lei para Para poder, poder. né, gerar Sim, toda essa discussão? sim. Então, assim, eu acredito que até mesmo em casa você consegue reverter esse processo, começando logo no início, né? Sim. Atribuindo outras atividades. O que que tu indicas assim? Assim, Liana, primeiro, ainda falando dessa questão dos pais, né, e da escola, tu falaste, veio uma lei. Eu acho que talvez as escolas não iam conseguir sozinhas se não Não viesse uma ia. lei, É né? verdade. Porque, como tu tá falando, né, vem essa facilidade do celular para que essa criança leve para a escola, e eu acho que seria muito difícil da gente conseguir que esse celular não fosse para a escola, Apenas por determinação do colégio. É, exatamente, né? Eu acho que seria muito difícil. Em verdade. relação ao que fazer, né, para reverter o cenário, eu acho que a gente primeiro tem que entender que não é Não fácil, é fácil. até porque esse cenário ele já está instalado. O celular ele já é a principal ferramenta de entretenimento. Eu acho que nem só de entretenimento, onde a gente faz tudo com o celular. A Tudo. gente pede comida, a gente tem um treino da academia no celular, a gente Banco. banco, Netflix, enfim, tudo a gente Tudo. faz nesse celular. Então, entender que sim é um processo desafiador, mas eu acho completamente possível, né? Então, assim, eu acho que essas pequenas ações, como eu falei já, não levar tela, não levar celular para a mesa, seja em casa, seja em restaurantes, né, em lugares públicos. É, utilizar também jogos de tabuleiro Eu entre amo famílias, jogos de tabuleiro, né? gente. Amo, Então, assim, é tão amo. legal a gente estar ali brincando, né? E o jogo de tabuleiro, ele não é aquela coisa pronta, você vai precisar pensar. Você vai precisar ali criar, às vezes, uma estratégia para aquilo. Você Sim, vai estar interagindo com a tua família, sim. né? E isso está muito perdido. Muitas vezes eu trabalho com crianças e adolescentes, eu atendo também famílias, né? Porque as famílias vêm junto. Uhum. E às vezes eu sempre tenho a sensação com algumas famílias que eles só moram na mesma casa, Sim, não vivem juntos, só não vivem moram juntos, juntos, né? né? Então eu não sei o que que acontece, eu não sei o que que o meu filho fez, porque às vezes quer viver só no quarto e eu também não interfiro. Então Ah, assim, essas coisas todas a gente precisa resgatar, né? tá atento mesmo, né? A gente tá em Sim. cima. Uhum, uhum, E dá com trabalho, gente, certeza. dá trabalho. Dá trabalho. É, Dá trabalho. não é E, simples. e eu acho que é uma escolha, né? Nós Escolhemos ser mães e pais, eu acho que tá dentro do pacote, exatamente, né? Eu acho que é exatamente. isso, porque a gente vê, tu falou muito bem que é o Brasil, a gente tem muitas outras culturas aí que não tem como é que eu posso dizer, é,
que incentivam tanto o uso de telas, né, quanto a nossa, Sim. né? E as pessoas sobrevivem muito bem, tá todo mundo tranquilo, tem jogando bola, tá lá nas atividades esportivas, eu acho que vale muito a pena. Eu comecei, a Helena gosta muito de desenhar, então eu consegui incentivar ela comprando livros de desenho, o desenho passo a passo, fazendo assim, sentando com ela, mostrando interesse também por outras coisas, né? Tem até ela começou a ler agora. Ela leu normal, mas ela começou a ler livros, né, paradidáticos. Acho que é da turma do Mike, eu não sei muito bem qual é, mas ela já tem uma série, são 6 livros, ela já está no 5º livro, são coisas que... Então, você consegue detectar que existem outras coisas que fazem daquela criança, né, tome um pouco mais do tempo dela e que tire ela, né? Então, assim, a gente aumentou a quantidade de atividade física de Helena, mas é isso, é pensando nisso, porque talvez só com a habilidade do dizer não, Helena, não vá para a tela, não é suficiente. Sim, é verdade. E aí, quando tu fala de outras atividades, talvez em outros países, hoje a gente fala também, eu pesquisando um pouco mais sobre o assunto, tem um termo que está sendo utilizado que é transtorno de déficit da natureza. É como se a gente as crianças, adolescentes, mas também todo mundo em geral, já não tivesse mais esse contato com a natureza, então já não fizesse atividades ao ar livre, porque a gente está todo o tempo dentro de casa, vendo tela, ou às vezes até essas plataformas, né, de filmes, a gente às vezes passa o dia inteiro vendo uma série. Eu vou me entregar. Eu gosto. Pois é, eu também gosto. Mas às vezes, quando eu termino, porque a gente, dependendo da série, a gente quer terminar, quer saber o que vai acontecer, né? Meu Deus, que agonia. E aí a gente vê no final, nossa. Aí, se não for bom o final da série, a não gente valeu vai a pena perder o dia, né? É. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar toda essa questão, né? Dos nossos filhos estarem mais expostos mesmo à natureza. Porque aí, como eu vou te falar da mesma coisa do brincar livre. Vai também trabalhar com todas aquelas habilidades e aquelas capacidades psicomotoras, desenvolvimento psicomotor, cognitivo, emocional, social, Sim, né? Para que a gente faça com que as crianças e os adolescentes eles tenham um desenvolvimento mais saudável, né? eu acho que é o que está precisando, né? Sim. Eu acho que eu acredito que a gente, não sei se é uma utopia, né? Mas que assim, com tudo isso acontecendo agora, a gente consiga equilibrar no futuro, tendo cada vez mais consciência, cada vez mais abordando assuntos como esse, sendo temas de discussão, levando, né? As escolas estão levando, as universidades estão levando, existe já assim uma gama, uma comunidade de pessoas realmente se interessando no tema da questão da exposição de tela, adultos, crianças, enfim. E eu acho que quanto mais cedo a gente tiver esse embasamento para que a gente possa orientar nossas crianças, acho que a geração de Helena já vai ser uma geração mais consciente, né, no futuro, de poder, quando tiver os filhos dela, já meio... Eu já penso assim, eu já penso... Sim, porque o futuro não é agora que isso vai mudar. São sim. coisas de 10, 20 anos. E aí eu acredito que a gente possa ter, sim, um tenho equilíbrio. esperança. Tu tem esperança? Tenho esperança de que isso também possa ser... não sei te dizer se revertido completamente, Sim, mas não. eu acho que ações que possam incentivar mais atividades fora das telas, eu acho que pode ajudar muito mais, né? Então, muitos países hoje, eles já falam, por exemplo, de redes sociais só para maiores de 14 anos. Eu não lembro agora o país que eu vi, que era para maiores de 16 anos. Então, como isso é bom, como Muito isso, bom. né? Realmente os adolescentes eles vão ter acesso a conteúdos que estão para a idade deles, né? Algo que eu sempre vejo são crianças expostas a redes sociais, Instagram, TikTok. O TikTok, ele é uma rede social
extremamente nociva, principalmente para os pequenos. Ainda bem que eu não tenho. É porque ele não tem filtro. O Instagram ainda tem um filtro ou outro. Sim. O TikTok não. Ele exatamente, qualquer coisa que você coloque ali, que você nem coloque, que você vai vendo, porque tem o tal do algoritmo, né? Então, a tua criança ela vai estar exposta a todo e qualquer conteúdo, né? Então, e eu vejo muitas crianças, isso é outro desafio. Por quê? Porque no meu caso, na minha experiência, a minha filha de 13 anos, ela não tem rede social ainda e ela o tempo todo me pede. E eu o tempo todo falo, filha, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Mãe, ela falou exatamente a mesma coisa. Eu fiquei olhando assim. Ela falou, mãe, algum professor perguntou quem não tinha rede social e só eu levantei a mão. Só eu. Falei, só tu levantou a mão? Ela, só eu. Então, assim, eu consigo ainda sustentar essa minha decisão para ela. Uma hora ou outra ela pergunta, uma hora ou outra ela pede. Talvez quando fizer 14, pode ser que eu, né, que ela fez 13 agora. Mas assim, eu sei dos malefícios disso. Eu sei do que essa exposição. Mais do que todo mundo, ela sabe. Né? Então, assim, para que eu não quero que a minha filha esteja, né, exposta nesse momento a esse tipo de conteúdo. Eu acho que a gente não vai conseguir. É igual quando a gente ainda não consegue. A gente ainda não deu doce pro filho e o outro vai dizer, oh, mas tadinho, né? Então, é a mesma coisa com a rede social. Eu ainda consigo, né, dar uma segurada nisso. Mas talvez em algum outro momento eu não vou mais conseguir, né? E ela vai querer e vai estar exposta a isso. Vai estar nessa geração, como tu disseste ainda, da necessidade do pertencimento, porque imagina, só eu não tenho rede social, né? Todo mundo tem, e todo mundo vai falar sobre algum assunto, né, que eu não sei, né? Então, eu acho que é muito desafiador. E como pais, a gente precisa ter essa consciência, né, de que o uso de telas, ele talvez ele precisa ser sempre muito limitado. E outra coisa que eu vejo muito, a transferência da responsabilidade dos pais para os filhos. Então, olha, tu já sabe que tu tem só 2 horas e deixa lá. Sim. Né? Deixa lá. Tu te resolve. Não é. Quem são os pais somos nós somos a autoridade. Exatamente. Nós precisamos dar o limite, né? Uma criança e um adolescente, eles não têm essa capacidade de tomada de decisão. Ainda mais com o celular, que é uma coisa tão prazerosa, tão interessante, né? Gente, eu acho que é o melhor recado. A gente vai fechar esse momento, porque ainda tem um outro momento. A gente vai fechar esse momento com esse recado mesmo da Érica, em dizer que não podemos corresponsabilizá-los, né? Exatamente. A responsabilidade é nossa. Nós, pais, temos que ter total conhecimento e responsabilidade sobre o que os nossos filhos assistem ou sobre a quantidade de horas que eles são expostos. Sim. Para que não fiquemos reféns das telas, nem nós e nem eles. Verdade. Gente, esse assunto a gente ia estender aqui, ia falar. Mas, Érica, a gente também tem um quadro dentro do... Já posso ir pro quadro, né? Produção. A gente tem um quadro chamado Espelho, Espelho Meu. O que a gente faz? Dentro desse momento agora, a gente vai conhecer um pouquinho da Érica. São 2 perguntas só que a gente tem aqui no nosso, na nossa urna maravilhosa. Mas não doem, as perguntas são para que a gente possa entender um pouquinho mais do nosso entrevistado. E o Espelho, Espelho Meu é justamente assim, o que o reflexo tem a dizer para ti? Como é que tu vê o teu reflexo hoje? Qual uma mensagem que tu poderia falar para você mesmo? A gente vai entrar numa vibe mais introspectiva da Érica. Antigamente o quadro era o Água Tônica, eram perguntas picantes sobre os personagens. A gente deixou eles mais leve. Bom, vamos fazer a primeira pergunta para Érica. Érica, você acha que você poderia mudar algo em seu reflexo? Se sim, o que seria? Eu acho que eu preciso
ser mais confiante em mim mesma, principalmente em situações novas. Então, muitas vezes eu sou desafiada como hoje, Como hoje, eu já pensei nisso. né? Como hoje. Então, mas eu sempre tenho uma ideia de que, tá, eu vou fazer. Porque eu acho que é importante a gente ir se desafiando. Mas sempre que tem algo muito novo, eu dou uma balançada, assim. Às vezes eu acho que eu não confio tanto. Eu falo, não, vamos lá. E aí, à medida que eu vou me desafiando e vencendo os obstáculos, eu acho que eu vou quebrando um pouco disso. E você foi maravilhosa. Ah, A gente tem até aqui na produção alguém que falou sobre a síndrome do impostor, né? Que coube aqui certinho. Ela se não confiando nela e sim, sabendo que ela tem uma habilidade com as palavras, com toda a parte técnica. Tu não só conseguiu falar muito bem, como tu conseguiu passar para o telespectador, que eu tenho certeza absoluta, da maneira mais clara possível. Então tu que tem essa bom. didática maravilhosa. Isso aí eu tô aqui pra comprovar. Não é Ah, que puxando bom. sardinha, não é, produção? Olha aí, ó. Viu? Segunda pergunta pra acabar. Ah, Érica, teve algum momento na sua vida em que em que a imagem que você olhava no espelho não se agradava? Ah, sim, sim. O que tu Eu acho que fizeste? na minha época de adolescência, acho que a gente sempre se sente esquisito, né? Foi uma época que eu não gostava da minha Não aparência, né? gostava. Não gostava. Mas ao longo do tempo, quando eu fui começando a ficar adulta, eu acho que a gente também vai amadurecendo em algumas coisas. E algumas coisas já não são tão importantes. Uhum. E aí eu fui começando a gostar mais. Acho que mais na fase da adolescência. Isso é Nossa. engraçado que a gente pergunta, são as mesmas perguntas para todas as convidadas e os convidados. E geralmente as respostas femininas, elas vão na mesma trilha. É incrível como o que importava muito para a gente há tempos atrás, hoje já é algo que não faz grande diferença no seu Sim. reflexo. Eu acho que a gente, com a maturidade, a gente vai reconhecendo outras características que nos fazem, tipo, priorizar aquelas que a gente antigamente tinha Uhum. como sendo, né, a especial. Eu tinha que ter, não sei, o cabelo melhor, a pele mais não sei o Uhum. quê. E hoje em dia não é isso, É, né? A gente não é, busca isso. é verdade, é verdade. Ai, Érica, olha, gente, a gente está finalizando o nosso Ah, programa desta quinta-feira e eu fico muito feliz. Eu acho que foi, como eu já falei aqui, me adiantei no quadro, eu acho que foi realmente um ensinamento, um embasamento para quem não tinha nenhuma noção, vocês pais aí, que realmente confiava 100% nessa tecnologia e acredita que não, que os filhos estão seguros, sendo expostos a todo tempo. Não é isso. A gente tem que estar ligado, botãozinho de alerta, né? sim. Pelo que a gente conversou, a gente vai colocar até o arroba da Érica aqui para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Quem quiser, já detectou que tem problema na família com relação ao excesso de tela ou a outros que vêm acompanhado delas, né? Uhum, Porque eu acho que uhum. hoje em dia já é o que tu falaste, a gente não. Porque esse assunto é tão vasto que se a gente for cavando, a gente vai encontrando mais assunto, Sim, né? Então, sim. assim, hoje a gente já pode ter aí na sua casa pessoas que já têm dificuldade de dormir, já têm picos de ansiedade muito grande, irritabilidade, instabilidade, Uhum, né? Pessoas uhum. que acabam. Crianças, gente, isso eu não tô falando pessoas só adultas, não, eu tô falando crianças Sim. com uma irritação tão que chega a beirar a agressividade Uhum, por uhum. conta disso, Sim. né? Porque não tem aquilo a todo momento, porque já está acostumada a ter as suas coisas nas suas horas. Então, assim, é um tema vasto, é um tema polêmico e é um tema que vale a pena ser discutido. E a Érica foi excelente aqui com a gente, foi excepcional tudo que ela falou. E a gente vai colocar o arroba mais uma vez aqui embaixo para vocês seguirem ela e qualquer dúvida tirá-la. Érica, muito obrigada. Eu que agradeço, Liana, foi muito bom e acho que é um tema realmente muito importante e que não se esgota aqui, né? Acho que temos muito ainda o que falar e o que fazer também, Exato. né? E eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada.